Bom, vamos trabalhar aí com função do primeiro grau. Vamos partir de um exemplo, né? Claro, com valores hipotéticos aqui, tá? Até arredondados mesmo, para poder ser tranquilo de fazer cálculo, mas que se estende para qualquer caso, né? De valores mais específicos aí que possa ser substituído, né? Bom, vamos pensar aqui que o valor da hora de um trator seja de R$ 100, beleza? E que para transportar esse trator até a propriedade estejam cobrando aí R$ 200. Então, existe uma relação que nós podemos fazer de custo para o contrato, né, desse trator, tá certo? Então, vamos pegar aqui, ó, se nós observarmos de um lado o tempo que está em horas, por outro lado, a gente pode observar aqui um custo, né, que é dito aqui em reais. É possível fazer uma relação. Vamos pensar aqui, substituindo, preenchendo esse quadro com algumas possibilidades. Por exemplo, numa primeira possibilidade, aquela de você contratar, né, o trator, chegar na propriedade, claro que isso não ocorreria, né? Mas chegar na propriedade, você, não quero mais esse serviço. E aí o trator, né, teve um trabalho aí de 0 horas de trabalho, um total de 0 horas de trabalho. Nesse caso, você tem o custo do transporte, que é de R$ 200. Agora imagine, vamos colocar número inteiro aqui, né? Imagine que esse trator trabalhou durante 1 hora. Como é que fica esse custo? Ele fica assim, ó. O custo de 1 hora, né? É tranquilo você pensar nisso. O custo de 1 hora, que é de R$ 100, né? Então, 1 hora multiplicado por R$ 100. E claro que você vai ter pago o transporte. Então, esse transporte ele vai ser adicionado aí, mesmo que tenha trabalhado 1 hora. Tá certo? Se você quiser colocar uma resposta aí no final, pode. No momento não é a nossa prioridade, né? Deixa eu já deixar, inclusive, essa resposta, apesar de não ser prioridade no momento. Deixa eu já colocar um pouquinho para cá e deixar uma resposta aí, para depois nós colocarmos ali no gráfico. Ó. Isso aqui é 200, continua 200. Isso aqui ficou 100 mais 200, né? E aí nós temos aqui 300 de custo. Vamos para 2 horas aqui, pessoal. Ó. 2 horas de trabalho. Nós temos 2 horas vezes os R$ 100 de cada hora, mais os R$ 200, né? Então, num total aqui, ó, de 200 mais 200, que é R$ 400. Só mais um para a gente passar ali para o gráfico. Ó. 3 horas. Você tem aqui 3 vezes o valor, né, de 100, mais os 200 do transporte. Então, isso daí vai ser 300 com 200, R$ 500 no total. Bom, uma pergunta importante é o seguinte: nesse caso, não faz sentido dizer sobre tempo negativo. Né? Esse tempo não é negativo, não é nesse caso, né? Tempo não é negativo. Então não faz sentido nós colocarmos na primeira coluna números negativos. Beleza? Isso é importante falar. Vamos tentar então relacionar isso, nós já relacionamos por meio de um quadro, tá aí. Só que existe uma vantagem de se relacionar isso num gráfico. No quadro, se ele for pequeno, né, tudo bem. Mas ele começa a ter muita linha, muita coluna, muita informação numérica e pouco visual, assim, de impacto rápido. O gráfico ajuda nesse sentido. Porque o gráfico é, a grosso modo, um desenho, né? E às vezes você coloca ali uma cor e tal, e passa a chamar atenção para aquilo que você quer de uma forma muito rápida. A tabela não, você precisa pôr o dedo lá e falar qual linha mesmo, de qual tempo e tal. Então vamos pensar aqui, galera. Ó, primeira coisa, quando você topar com gráfico, né, olhar assim, é o plano cartesiano. Claro que nós estamos lidando com gráfico no plano. Né? Eu representei ele aí já com as duas setinhas. E aí, o que você vai fazer? Né? Você vai pegar essa seta aqui, né, esse eixo que nós chamamos. Né? Esse eixo que está na horizontal, e nele vai ser sempre os valores que estão entrando para gerar depois um custo. Então nele você vai ter um tempo,
um tempo aqui, que está em horas, tá? Eu vou dizer que esse tempo, vou chamar ele, porque geralmente você não vê o nome do eixo desse jeito, né? Você vê só uma letra. Eu vou chamar de T, beleza? No eixo vertical, você vai pôr as saídas, né? Que no caso aqui são os custos, os valores aí de custo, né? Então, deixa eu deixar isso registrado também aqui, ó, custo, beleza? E esse custo, ele está em reais aqui. A unidade de medida é importante, porque senão você olha para um gráfico, vê um número e não sabe do que se trata, né? Imagina que você está dizendo em dólar o custo, e aí ninguém está identificando que é em dólar esse custo, né? Então faz toda a diferença, tá? E aí eu vou chamar esse custo de C, beleza? Então seria o eixo C e o eixo T, tá bom? Bom, nós dizemos que esse é um gráfico do tipo T por C, beleza? Um gráfico T por C. Bom, vamos colocar essas informações no gráfico. Repara, no eixo do tempo, é claro, eu vou colocar os valores que eu tenho aqui para tempo, tá bom? Nós vamos ter aqui o seguinte, ó. Esse tempo com esse custo de 200, ele gera para nós o que nós chamamos de par ordenado. Vou trazer aqui para uma nova página para ter mais espaço. Ó. Pronto. Aqui nós temos mais espaço, né? Já entendemos a situação. Então, esse quadro, ele traz para nós duas informações ao mesmo tempo, são bastante relevantes, tá? Então, vou deixar essas informações indicadas de uma maneira mais compacta aqui antes de colocarmos no gráfico, ó. Você gera o que nós chamamos de par ordenado. Par ordenado é um par de números que estão ali de maneira ordenada. Mudar a ordem deles muda o significado. Aqui nós temos o par ordenado 0, 200. Na ordem que você colocou, tá vendo? Aqui nós temos o par ordenado 1, 300. Né? Daqui você tem o par ordenado 2, 400. Para finalizar, 3, 500. Tá? Então, um par de números representados aí entre parênteses com a vírgula no meio, né? Ou ponto vírgula, que carregam uma ordem. E essa ordem é sempre essa, ó. Primeiro o eixo horizontal, depois informações no eixo vertical, tá certo? Vamos colocar esses pares ordenados ali no gráfico, né? Então, primeiro, 0 no eixo horizontal, no eixo do tempo, e aí localiza o zero. O zero está aqui, ó, no início do plano cartesiano, né? E aí ele entrega aqui, um tempo zero, entrega para nós um custo de 200 reais. Então você vai sempre fazer o seguinte, ó, você coloca, né, o seu lápis lá no local do x ali igual a zero. Então eu coloquei ele aqui, tá? Eu vou riscar aqui, mas você não pode fazer isso, porque você tem que levar ele lá no 200 ainda. Então eu vou marcar o 200 aqui em cima, tá? 200 tá marcado aí para o nosso eixo. Beleza? Acho que cortou um pedacinho aí, né? Deixa eu ajeitar aqui. Pronto, melhor assim, né? Beleza. Então, eu já ajeitei aí, né? Ficou ali marcado 200. Então, eu pego e faço uma bolinha ali no 200 para marcar o par ordenado. Certo? Então, fiz essa bolinha aí. Aí, vamos para um próximo par ordenado. O próximo é 1, 300. Então, peraí, ó. Vou representar o 1 aqui. Lembrando que o 1 é no eixo horizontal. Então, vou representar ele aqui no eixo horizontal, né? Claro que o meu gráfico aqui, ele vai ser com uma escala diferente entre os eixos, tá? Mas não tem problema isso. O ideal é que a escala fosse melhor um pouco, né? Mas pelo espaço. Claro que se você também fizer numa planilha eletrônica vai ficar muito melhor, né? Mas a ideia aqui é passar o que tem por trás aí.
que você tem que aprender aí de função do primeiro grau. Então você tem aqui 1 hora de tempo trabalhado e essa 1 hora entrega um custo de R$ 300. Eu vou marcar o 300 aqui no nosso gráfico, no nosso eixo, perdão, do custo. Então, por aqui assim, o 300. Eu não vou fazer a bolinha no 300, tá? Porque eu tenho que projetar um no outro. O 0, quando eu projetei, ele já vai direto no 200, mas agora o 1, ó, ele vem por aqui sendo projetado, ó. Sempre tracejado, tá, gente? O que nós estamos projetando, nós tracejamos. Não faz uma linha contínua, não, porque ela significa outra coisa. Onde eles se encontrarem ali é o par ordenado que eu estava precisando. Certo? Vamos para um próximo aqui, né? O próximo é, ó, entrada de 2, saída de 400 aí, né? Então, 2 horas. Aí, entre 0 e 1 e 1 e 2, eu vou tentar manter a escala, é claro. E no outro eixo também vou tentar manter a escala. Você tem 2 horas entregando aí um custo de R$ 400. Então, projeta um no outro. Projetamos aqui, ó. Tá? E aí nós temos o par ordenado. Certo? E aí, só o último aí para finalizar. Nós temos ali 3 horas. Um custo de R$ 500. Tá? Projeta também as 3 horas na altura do 500. E a representação que a gente precisava é esse ponto de interseção aí dessas projeções, tá? E pronto, tá vendo que nós temos então 1, 2, 3, 4 pontinhos no plano, né? Aí vem o seguinte, ó, vem a seguinte pergunta. Vamos pensar que nós podemos trabalhar com fração de hora, que essa hora não é cobrada cheia sempre, né? E aí é possível que nós tenhamos aqui entre o 0 e o 1, nós tenhamos um trabalho de meia hora. Entre o 1 e o 2, nós tenhamos um trabalho de 1 hora e meia, por exemplo. Então, o que isso significa no gráfico, né? Ora, se for 1 hora e meia, o que você vai fazer? 1,5 vezes 100 vai dar 150, mais os 200 vai dar 350, né, de custo aí. Então, ó, vou marcar até de outra cor aqui. Vamos pensar aqui, 1 hora e meia, ó, entre 1 e 2, tá vendo? Tá bem pequenininho aí. Projeta no 350, que tá aqui pela metade, ó. Vou marcar de verde também. 350. Projetou, você tem também um pontinho aqui representando essa entrada de 1,5 e saída de 350. Tá? Então, a pergunta é a seguinte. Dá para fazer mais pontos aí no meio, não dá? Você pode ter 1,3 horas, 1,37 horas. Então, você está vendo que entre um ponto e outro nós temos buraco no momento? Só que é natural que, pelo fato de nós trabalharmos com tempo aqui embaixo, não haja pulo de 0 para 1. Não exista pulo de 1 para 2. 1 hora não pula para 2 horas assim do nada. Passa pelos minutos que tem no meio. Cada minuto que passar vai atuar no gráfico fazendo um pontinho desse aí entre os outros já formados. São tantos pontos que no final das contas aqui nós acabamos traçando uma reta mesmo. Porque são uma infinidade de pontos possíveis aí. De tempos possíveis que geram custos diferentes, tá vendo? Isso é a representação dessa situação no plano cartesiano, representada por uma reta. No caso dessa situação específica, na verdade, nós temos um segmento de reta, porque não faz sentido trazer ela para o lado negativo aqui. Imagina que se eu continuasse ela aqui para trás, ó, como eu estou desenhando aí, você começaria a assumir tempos aqui de menos 1 hora, por exemplo, o que não faz sentido. Por isso que nós paramos por ali, tá? Nós iniciamos já no 200, seguimos ali para frente e a parte negativa nós dispensamos nesse caso. Se nós estivéssemos trabalhando com alguma outra coisa, né, algum outro eixo aí que admitisse, alguma outra unidade de medida que admitisse tempo, um número negativo, aí sim, né, faria sentido essa continuidade. Duas representações já. Existe uma outra representação para esse caso, né, que nós chamamos de lei de formação, que é a interpretação disso aqui que está ocorrendo na tabela. Deixa eu até pôr aqui próximo, ó,
disso aqui que está ocorrendo na tabela. Pessoal, o que sai na tabela ali é um custo, que eu estou chamando lá no gráfico de C, tá? Então veja bem como é que eu vou escrever isso, ó. Isso é um custo, que nós chamamos de C. Esse custo, ele depende da quantidade de horas, ou seja, do tempo, que nós chamamos de T. Quando eu falo que depende, eu abro aqui um parênteses, tá? Coloco o T lá dentro e fecho o parênteses. Beleza? Então isso daí é um custo que depende do tempo. Igual, é desse jeito que eu leio, custo dependendo do tempo. Custo em função do tempo. Beleza? Igual, aí vamos tentar generalizar o que está do outro lado aqui, ó. O que está do outro lado da igualdade, tá? Desse outro lado, repara que existe uma constante. O 100, ele vem aparecendo em todos. Você fala, não aparece no primeiro. Aparece sim. 0 horas vezes 100 trabalhados, né? Mais o 200. Aí eu não escrevo 0 vezes 100 porque vai zerar, né? Mas eu posso deixar isso registrado se eu quiser também. Bom, desse outro lado, então, repara que o 100 ele é sempre presente. E o 200 também. Esse mais 200 sempre está aí. O que varia? Varia a quantidade de horas. Varia o tempo. Então, se eu quiser generalizar, eu digo assim, olha, então o que está aparecendo variando aqui é o tempo. Eu escrevo como T e aí eu posso colocar qualquer tempo ali depois, né? Então, você acaba de descrever o que nós chamamos aqui, ó, de lei de formação, uma expressão que rege o que está ocorrendo ali, né? Essa lei de formação é o que você vai mais encontrar por aí em atividades envolvendo função do primeiro grau. Mas veja o quanto o gráfico é algo importante se você quiser transmitir essa informação de uma maneira simples e rápida. Aqui nesse gráfico, por exemplo, já fazendo um gancho, você tira a informação de que quanto mais tempo se trabalha, mais custo se tem com a máquina, né? Isso significa que essa função, inclusive, é uma função crescente, certo? Beleza? Uma função crescente. Bom, na lei de formação, já passando aí então uma ideia para vocês, na lei de formação você consegue também identificar uma função crescente. Tá vendo que existe uma incógnita aqui? E se você está acostumado só com x aparecendo, desacostume-se disso. Podem ser outras letras aparecendo. Não precisa ser só x ou y. Imagina que nessa situação eu colocasse x e y. Se eu posso colocar t e c, que faz mais sentido para tempo e custo. Tá vendo? Então, ó, quem acompanha a incógnita é o 100. Tá vendo? Ele é chamado de coeficiente angular. Então já vou deixar registrados também. Eu vou aqui para outra página, né, para ficar mais tranquilo aqui de visualizar. Coeficiente angular. Vamos colocar aqui. Pronto. Então aqui, ó, coeficiente angular. Tá? Se esse coeficiente angular, se ele for maior do que zero, a função é crescente. Você vai ter uma reta, né, daquele jeito lá, crescente. Se ele for menor do que zero, decrescente. Tá? E esse outro cara aqui, ó, o 200, que é quem aparece sem acompanhar ninguém, nós chamamos de termo independente, você deve ter visto isso nos vídeos de equação do primeiro e do segundo grau, né? Nós chamamos aqui de coeficiente para as retas, né? Termo independente ou coeficiente linear. O que ele é importante aí? Ele é importante, né, na representação lá no eixo que nós chamamos de eixo das ordenadas. O eixo que está na vertical, tá?
Vou te mostrar isso daqui no gráfico imediatamente, ó. Repara no nosso gráfico, então, tá aqui o gráfico. Repara que, né, nós não tínhamos a lei de formação, mas se nós tivéssemos, nós já teríamos identificado, olha, 200 é o termo independente, você já pode vir aqui e traçar uma reta que passa pelo 200 no eixo que está na vertical. Sempre desse jeito. Sempre desse jeito. Tá certo? Então isso daí é muito importante. Vamos passar desse exemplo aí. Vamos colocar um exemplo aqui agora, sem um contexto aplicado, mas ainda assim importante, ó, só para a gente praticar. Então, exemplos. Vamos pensar aqui numa letra A. Ó. Imagina a função. Aí uma função de um jeito comum de você achar escrito. F de x, tá vendo? Lá nós tínhamos C de t, né? Então, f em função de x, né? É igual. Aqui tem que aparecer o x. Então, se a gente coloca aqui, ó, 2x menos mais 1. Classicão, tranquilo demais, ó, 2x mais 1. O que nós identificamos de cara? Aqui, ó, quem acompanha a incógnita? Coeficiente angular, tá? Ele é, nesse caso, 2. E o 2 é maior do que zero. Isso implica numa função crescente. E outra informação que nós temos imediata aqui, né, é o 1 aqui, ó, indicando onde essa reta passa aí no eixo das ordenadas. Se nós precisarmos desenhar um gráfico muito rápido, um esboço dessa situação, dessa função, nós já temos informações que nos ajudam demais, evitando que eu recaia em coisas assim, ó, que eu coloque tabelas para fazer pontos para depois fazer o desenho que eu tanto queria, tá? Eu já vou direto no desenho. Beleza? Então, ó, aqui você tem uma função que é crescente, então de cara eu já penso aqui numa reta assim, tá? E não numa reta assim. Considera que isso é uma reta, né? Tá? Então eu penso numa reta crescente e depois eu penso que ele vai passar aqui no eixo Y, ó, deixa eu colocar aqui os eixos, né? Vou chamar aqui de Y e aqui de X, tá? Ele vai passar no eixo Y, que representa aqui o f de x, vai passar lá no 1, beleza? Então, ó, eu venho aqui, marco 1, marquei aqui o 1, vamos supor que ele está aqui, e a reta é crescente, então eu vou fazer aquele formato de reta crescente passando ali pelo 1. E nesse momento você já está sabendo bastante coisa aí sobre função do primeiro grau. Resta um detalhe importante, que é esse ponto aqui, ó. Porque até então, essa reta ela é crescente e passa pelo 1. Poderia ser essa outra reta aqui, ó, mais inclinada. Poderia ser uma reta ainda menos inclinada, ó, vindo lá, bem lá de trás, ó, tá vendo? E aí, como é que fica nesse caso? Então você precisa desempatar esse ponto que corta aqui o eixo X, ó, porque aí você tem certeza se ela tá vindo cortando lá atrás, ó, um ponto aqui, se ela tá cortando aqui embaixo, ó, e aí gera uma reta mais inclinada, tá? Como é que você vai fazer isso? Bom, lembra lá da ideia de que o que nós temos aqui nessa reta em verde é um conjunto de pontos. São tantos pontos, mais tantos, que nós consideramos infinitos e ligamos todos por uma reta, né? Então, esses pontos você pode imagina um só, que caminha sobre essa reta. Ele está preso na reta ali, mas ele consegue andar por ela. Então ele tá ali ou ele pode estar aqui. Imagina que você coloque o dedo ali e consiga deslocá-lo, né? Cada lugar que ele está, ele tem uma referência aqui no eixo X, ó. Tem uma referência aqui no eixo X. E ele tem uma altura aqui também no eixo Y. Então, se ele está naquele ponto, tem isso daí. Vamos supor que você deslize ele para cá. Você diminuiu um pouquinho o eixo X aqui, diminuiu também a altura aqui no eixo Y. Faça o seguinte exercício. Imagina que ele venha caminhando, então, né? Que você esteja deslocando ele. Ó, o que está acontecendo aqui? Você está deslocando o eixo X e abaixando o eixo Y ainda mais, né? Quando esse ponto chegar aqui,
no lugar que nós queremos, nós temos um valor de x, bem ali, naquele ponto, né? Vamos supor que aqui nós tenhamos ó, x1 lá do início, depois um x2, depois um x3, agora nós temos um x4. É esse x4 que nós estamos querendo, esse valor para travar essa reta aí, né? Então, nós temos esse x4. Agora, imagina que você projete a altura dele, igual você fez nos outros, lá no y, ó, projetando aqui, ó. Fica até estranho de projetar, porque ele está projetando em cima do eixo. Mas ele bate onde no y? Ele bate no zero. E isso é importante, tá? Então, ó, fica aqui já registrado. Esse ponto nós chamamos de zero da função. Por quê? Porque ele zera ela. Zero da função. Então, como último detalhe, você precisa saber qual é o zero da função. Ó, o y é zero naquele ponto. Então, ele zera a função. Eu vou escrever zero aqui. E vou colocar igual a 2x mais 1. Repara que nós caímos numa equação do primeiro grau, né? Nós conseguimos resolver ela. Tá? Vou direto ao ponto, já tem vídeo dedicado à resolução de equações do primeiro grau aí. Nós temos 2x igual a menos 1. Né? Depois nós temos que x é igual a menos 1 sobre 2. Então nós acabamos de definir aqui, ó. Aqui é menos 1 sobre 2. Para o y igual a zero, sem altura. Correto? Vamos para mais exemplos aqui. Vou pôr mais um exemplo aqui para praticar. Perdão. Letra B. Vamos pegar uma funçãozinha decrescente, ó. F de x igual a menos 3x menos 9. Pronto. Então, de cara, as nossas informações, ó, coeficiente angular menor que zero, negativo. Então, é função e, portanto, gráfico aí de reta decrescente, né? F de x é decrescente. Beleza? E aqui, ó, né, intersecta o eixo y no menos 9, tá? Então, nós já temos duas informações muito interessantes para o nosso gráfico, ó. Vou colocar aqui o plano cartesiano, né, um esboço dele. Aqui nós vamos colocar eixo x, eixo y. Nós temos uma reta que é decrescente, então o desenho dela é assim, né? Pode estar ali, pode estar aqui, pode ser menos aqui, né? Mais achatadinho aqui, pode ter bastante inclinação. Então, vamos ver aqui, ó. No y tá lá no menos 9. Vou marcar o menos 9 aqui, ó. Menos 9 para o y, tá? E ela é decrescente. Então, uma reta que faz isso aqui, gente, ó. Ela vem lá da parte alta lá para baixo, tá? Agora, você não sabe se é essa reta ou é essa, por exemplo, ó, mais achatada aqui. Tá? Então, por isso que você precisa definir, é esse ponto aqui ou esse? Não sei. Isso é o zero da função. Vamos fazer ele, né? Então, quem é o zero da função aqui, ó? Por enquanto, eu não sei, né? Mas nós já temos a garantia que ele tem que ser um número negativo. Afinal de contas, se ele fosse positivo, nós teríamos uma reta nesse formato, para ter um número positivo aqui. E nesse formato, a reta teria que ser crescente, não tem jeito, né? Coeficiente angular aí é negativo, tá bom? Então, vamos determinar esse zero da função. O que nós fazemos para determinar ele na prática? Pegamos lá, ó, a equação e zeramos ela, né? Pegamos a função e zeramos o f de x. Então, nós vamos ter aqui, ó, 0 igual a menos 3x menos 9. Né? Então, nós vamos ter 3x igual a menos 9, x igual a menos 9 por 3, portanto, x igual a menos 3. De fato, né? Um número negativo aqui para nós. Ó.
Então aqui entra como menos 3. Tá feito o gráfico. Tá vendo? Então, a partir da lei de formação, você já consegue bem rápido. Você não precisa ficar colocando valor de custo, de hora, né? Então ela tá aí para ajudar nesse sentido, né? Você não precisa ficar colocando um a um para entender como é que fica o desenho do gráfico, tá? Vamos para mais um exemplo. Letra C. Imagina que nós tenhamos uma lei de formação só assim, ó. F de x igual a 5x. Aí você pode entender, pessoal, que o termo independente é zero, tá? Aqui nós temos f de x crescente, porque o coeficiente angular é positivo, tá? E aí, você pode pensar que aqui existe um mais zero, tá? E aqui, então, né, só para atalhar, eixo y. Então, dá para fazer um esboço do gráfico já. Esse gráfico vai passar bem na origem do plano, né? Porque o termo independente é zero. Marca o zero no y lá, ó. Tá aqui o y, tá aqui o x. Marca o zero aqui do y, ó. Coincide com o zero do x, né? Então ele passa por aí esse gráfico. E ela é uma reta crescente, então tem esse formato aqui, ó. Beleza? Né? Aí, coincidentemente, nesse caso, você tem aqui também, né, no mesmo ponto, o zero da função. Reparou que está ali cortando o eixo x? Zero da função. Então, o zero da função é sempre onde intersecta o eixo x, né? Volta aqui para você ver, ó, onde cortou o eixo x lá, onde intersectou o eixo x, tá vendo? Esse é o zero da função, tá? Então, aqui é uma coincidência, porque o termo independente é zero, e você vai ter a reta passando por ali, tá? Nesse caso, você só saberia se ela está mais inclinada, menos inclinada, com base na ideia aqui, ó, do eixo aqui, né? Perdão, do coeficiente angular. Esse que eu desenhei, ele tá meio que dividindo aqui o quadrante, tá vendo? Em dois ângulos de mesma medida, de 45 graus, tá mais ou menos dividindo. O que divide mesmo, em ângulo de 45 graus, é quando aqui é 1, tá? Isso aí é na prática, né? Nós não vamos entrar no detalhe do porquê não, tá? Mas você vai perceber. Então, se ali tá 5, essa reta aí ficaria um pouco mais adequada, né? Se você colocasse ela um pouquinho mais assim, entre aspas aí, um pouquinho mais em pé, né? Talvez um pouco assim, talvez até mais um pouco, tá? Mas basicamente isso, tá vendo? Então, em alguns casos é bem imediato, beleza? Então, ó, determinar o zero da função, se a função é crescente ou decrescente com base no coeficiente angular e determinar coeficiente linear, né? Foi superado aí nesses comentários e exemplos, beleza?